Graça e paz. Amém? Nós começamos há 2 semanas atrás aqui uma palavra. E eu quero falar a segunda parte hoje dessa mensagem. Eu ainda vou pregar outras vezes a respeito desse assunto, porque eu entendo que é uma palavra que nós precisamos compreender a revelação dela para os nossos corações. Amém? Glória a Deus. Que é sobre o reino versus império. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, 13. Olha o que a palavra de Deus diz aqui nesse texto. Ao mesmo tempo, nesse versículo está contido a palavra reino e a palavra império. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga, eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho de Deus. Amém? Então, na semana retrasada, eu comecei a falar sobre esse assunto, que no mundo espiritual existe uma guerra travada. Eu falei que tanto o reino de Deus, como o império das trevas, fala de um tipo de governo. Nós muitas das vezes, quando a gente ouve a palavra governo, nós temos logo na nossa mente a associar com a política. Nós pensamos logo, governo fala de política. Mas, irmãos, política é só uma das partes de um governo. Governo é muito maior do que política. E, na verdade, o verdadeiro governo que está regendo o mundo não é natural. Ou seja, não dá para ver com os olhos naturais da gente. O governo que verdadeiramente está governando o mundo, ele é espiritual. Ele é espiritual. Jesus falou que o mundo jaz no, diga, maligno. O mundo é governado pelo maligno. O diabo, ele está por trás do sistema deste mundo, governando, ditando as ideologias dele, ditando as regras dele, e é por isso que nós vemos dia após dia o mundo piorando, porque existe por trás um governo das trevas. Agora, irmãos, a igreja de Jesus, a igreja do Senhor é governada pelo reino de Deus. Amém? Enquanto que no mundo o império das trevas prevalece, enquanto que no mundo o império das trevas vai governando o coração e a mente das pessoas, na igreja de Jesus, quem governa é o reino de Deus. Diga aleluia. Então você e eu fomos arrancados, tirados do império das trevas para o reino. Diga assim, eu estou no reino. Diga com fé, diga, eu estou no reino. Que Deus faça você compreender essa mensagem a respeito do reino de Deus. Abra comigo, por favor, agora em Mateus capítulo 6, verso 33. Mateus 6, 33. Ouça o que a palavra de Deus diz aqui para nós. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Escute isso. Nesse versículo está contido também tanto o reino como o império. Escute isso. O reino de Deus
fala do governo da justiça de Deus no mundo. O império das trevas fala de uma busca desenfreada pelas coisas deste mundo. Toda vez que você vê uma pessoa, irmãos, correndo como louco, correndo como uma pessoa sem controle na vida, pelas coisas deste mundo, quem está governando a vida dele é o império. É o império. Agora, quando você vê uma pessoa que busca, que prioriza primeiro o reino, então essa pessoa, quem governa a vida dela, é o reino de Deus. Então veja o que o texto diz: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Escute isso. Justiça fala de causa. Diga comigo, justiça fala de causa. Quem aqui já ouviu alguém falando assim: eu estou com uma causa na justiça? Então diga assim: justiça fala de causa. Mas a causa que a Bíblia diz aqui não é simplesmente uma causa como essa que a gente conhece aqui no mundo, sobre a justiça aqui da terra. Não, as causas do reino de Deus são diferentes. As causas do reino de Deus é a causa da paz, é a causa do amor, é a causa do perdão, é a causa da vitória, é a causa da bênção. Essas são as causas do reino. Então, quando a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, está dizendo: busque Deus, busque o reino e busque as causas do reino. Diga assim comigo: o reino de Deus tem causas que eu preciso buscar elas. Agora veja o mesmo versículo dizendo o quê? E as demais coisas serão acrescentadas. Perceba que as demais coisas estão numa categoria inferior ao reino e à justiça. Quando nós estamos buscando as coisas, nós estamos esquecendo da causa. Quando nós lutamos, irmãos, por coisas, a gente esquece as causas. Toda pessoa que você vê lutando por coisas, ela esquece as causas de Deus. Ela esquece as causas do reino de Deus, porque a vida dela é correr em busca das coisas. Diga assim: eu não luto por coisas. Diga mais forte: eu não luto por coisas. Diga: eu luto por causas. Amém? Diga: causas. A justiça do reino é superior à justiça da terra. A justiça do reino de Deus é superior, irmãos. Quando você entender isto, você vai parar de buscar a justiça dos homens. Porque você sabe, a justiça do Deus que eu sirvo é maior do que qualquer justiça dessa terra. Toda vez que você vê uma pessoa, irmãos, eu vou processar fulano, eu vou colocar na justiça, porque ele vai ter que pagar. É alguém que está valorizando mais a justiça da terra do que a justiça do céu. Amém? Diga assim: a justiça do céu nunca falha. Diga: a justiça da terra falha direto. Direto. Nós vemos todo dia nos noticiários acontecendo casos e mais casos de juízes que foram corruptos, que se venderam, que negociaram coisas para beneficiar alguém, criminoso sendo solto, que era para estar preso e sendo solto, e tanta coisa. A justiça do mundo, irmãos, ela é falha, mas a justiça de Deus não. É por isso que a Bíblia diz assim: dai lugar à justiça de Deus. Diga assim: eu preciso dar lugar à justiça de Deus. Então escute isso: no reino não lutamos por coisas, no reino lutamos por causas, pela justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Agora que interessante, o texto diz assim: quando você busca o reino,
Quando você luta pelas causas, Deus, no percurso que você está andando, Ele vai acrescentando na tua vida as coisas. Olha, irmãos, quando você não luta pelas coisas, Deus te dá as coisas. Diga assim: quando eu não luto pelas coisas, Deus me dá as coisas. Lembra de Salomão? Salomão, quando estava diante de Deus, Salomão pediu o quê? Foi coisas ou foi causas? O que Salomão pediu? Causas. Ele disse: Deus, me dá sabedoria para que eu possa cuidar do teu povo, para que eu possa julgar o teu povo corretamente. Deus, me dá sabedoria para que eu possa conduzir essa grande nação. Ele pediu causas e não coisas. Deus ficou impactado. Deus falou assim: Salomão, porque tu me pediu sabedoria e não riqueza e não bens, eu vou te dar sabedoria como a nenhum outro homem na terra, e vou te dar também o que tu não me pediu. As coisas que você não me pediu, eu vou te acrescentar: riquezas, bens, fama, poder, como nenhum outro homem na terra. Está vendo como é que Deus faz? Quando você busca as coisas do reino, quando você busca as causas do reino, Deus te acrescenta as coisas que você precisa. Irmãos, escute isso: lute pelas causas de Deus. Lute pelas causas de Deus, e Deus vai lutar pelas coisas que você precisa. É Deus que vai lutar. Quando eu vejo um crente, irmãos, olha, tem gente, eu estava pensando em casa hoje, que tem pessoas que não dá para prosperar na vida, porque na hora que ela prosperar, ela esquece as coisas de Deus. Tem gente que não pode melhorar no trabalho, ganhar mais, ser promovido, que ele esquece da casa do Senhor. Você já viu a gente? Eu já vi. Crente que estava na igreja firme, uma bênção, buscando as coisas de Deus, servindo o Senhor, participando da obra do Senhor, e começou a orar, pedir para Deus abençoar a vida dele, e Deus abençoa. Mas o que aconteceu? Quando a pessoa foi abençoada, colocou de lado as causas do Senhor. Começa a faltar os cultos, começa a faltar nas programações que tem, começa a deixar de lado suas responsabilidades, começa a dizer que não pode, que está sem tempo. Deixou as causas pelas coisas. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Buscar em primeiro o reino e as causas do reino. Irmãos, o reino de Deus tem causas que nós temos que priorizar. Nós temos que priorizar as causas do reino de Deus. E Deus vai te abençoar nessa caminhada. Amém? Eu decidi na minha vida buscar as causas do reino de Deus. Eu decidi buscar as causas do reino, a justiça, a causa. E eu deixo que Deus cuide das coisas que eu preciso. Deus sabe das coisas que eu preciso. Eu só digo para Ele: Senhor, eu preciso disso, disso. E eu deixo com Ele. As coisas estão com o Senhor, as causas estão comigo. Eu vou lutar pelas causas do Senhor na terra. Diga aleluia. Diga assim comigo: eu preciso me desconectar de coisas e me conectar com a causa. Amém? Hoje essa linguagem você entende facilmente o que é conectar e o que é desconectar. Quando você está sem sinal de Wi-Fi, você está desconectado. Não manda mensagem para ninguém, não fala com ninguém. Está desconectado. Toda vez que eu estou, irmão, ligado em coisas, eu me desconectei das causas. Toda vez que eu estou conectado com as causas, eu me desconectei das coisas. É uma decisão que você tem que tomar. Ou eu me desconecto das coisas e me conecto com a causa, ou então o contrário. Eu vou estar conectado com coisas. Aí eu esqueço as causas de Deus. Tinha um irmão que orava para Deus dar um emprego para ele. O irmão não faltava um culto, orando. Aí
Deus deu um emprego para o irmão começou a faltar aos cultos. Aí um dia o pastor, na rua, na cidade, encontrou o irmão. Ô irmão, não me vejo mais na igreja, nos cultos. Ele diz, ô pastor, é que eu arrumei um emprego, eu sou Uber agora. Eu estou com um carro aí que eu comprei. E pastor, Deus está me abençoando demais, pastor. Não falta passageiro, não falta viagem. Pastor, estou cheio, até a noite trabalhando, correndo. Deus é bom demais, pastor. Deus é bom demais, pastor. Até a noite estou trabalhando. Ele disse, irmão. E os cultos? E as coisas de Deus? E a obra do Senhor? Ô pastor, eu não estou tendo tempo, pastor. Deus está me abençoando demais que eu não tenho tempo nem de ir para a igreja. Aí o pastor falou assim, ô irmão, não é mais Deus não, irmão. Não é mais Deus não, porque se Deus está te tirando das coisas dele, se Deus está te tirando da casa dele, então não pode ser Deus. Como é que é um negócio desse? Como é que eu não te vejo mais nos cultos, não te vejo mais em nada da casa do Senhor, e tu diz que é Deus que está fazendo isso? Irmão, Deus te dá na medida certa das coisas. A gente tem que saber ser equilibrado. Não, eu tenho um compromisso, Deus tem me abençoado e eu preciso ser fiel com Ele. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nós temos que entender isto. Amém? Irmãos, mas escute isso. Essa guerra que existe no mundo espiritual, entre o reino e o império, escute isso, é pela nossa mentalidade. Tanto o reino de Deus, como o império das trevas, estão lutando para controlar a nossa mentalidade. Houve uma época na igreja, na época que eu me converti, alguns anos atrás, irmãos, bastava a gente orar na igreja, que se tivesse alguém com demônio, manifestava e caía na hora. E nós ia para cima expulsar demônio. Todo o culto, começava o culto, caía logo os 3 logo no meio do culto logo. Não entrava um na igreja que não manifestasse demônio. Hoje, você vê que há uma diferença. O que mudou? O que mudou? O poder de Deus mudou? Não, o poder de Deus é o mesmo. O que mudou foi a estratégia do inimigo. O diabo não está mais preocupado em dominar o corpo das pessoas. O diabo quer dominar, sabe o quê? A mentalidade das pessoas. Nunca houve uma propagação tão grande no mundo, de ensinamentos terríveis como nos nossos dias. É o que nós chamamos de ideologias. Ideologia de gênero, ideologia de tanta coisa. Na escola, estão dizendo para a criança que ela que vai decidir o que ela vai ser. Ela pode ser homem, pode ser mulher, o que ela quiser ser. Onde é que uma criança, irmão, sabe o que é decidir sobre o sexo dela? Se ela já nasceu homem, ela é homem. Se ela nasceu mulher, ela é mulher. Não tem isso, não tem outra coisa. Mas estão dizendo, estão ensinando nos livros ideologia de gênero. Agora tem um monte de ideologias. É LGBT, não sei o que mais lá, QI, mais T, não sei o que, um monte de nome de coisa. Esse dia eu assisti um vídeo de um pessoal aí se arrastando no chão e ringindo os dentes, fazendo como leão, como gato, eles dizendo que eles eram bichos. E tem um grupo no Brasil desse tipo de gente. Olha como é que está o mundo, irmãos, deturpando, destruindo a cabeça, a mentalidade das pessoas. Abra comigo esse texto, por favor, em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 10. Olha como é que o império das trevas está trabalhando. 2 Coríntios 10, versículo de número 4. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Diga fortalezas.
destruição de sofismas, diga sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Diga-se comigo, fortalezas, sofismas e altivez. Agora vamos para 2 Coríntios também, só que é o capítulo 4 e o verso de número 4. 2 Coríntios 4, que diz assim: nos quais o Deus deste século, Deus aí é com D minúsculo, não é o nosso Deus não. O Deus deste século cegou, diga cegou, o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Diga o Deus desse século. O Deus desse século, esse Deus aí é com D minúsculo, é o diabo. O Deus desse século quer dizer o Deus deste mundo. Cegou o entendimento das pessoas. Cegou o entendimento das pessoas. Ou seja, as pessoas estão agora aceitando o errado como certo. As pessoas estão dizendo, não tem nada a ver, está tudo bem assim. Tem nada a ver ser o homem ser mulher, a mulher ser homem. Não tem nada a ver homem com homem, mulher com mulher. O Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Isso é o império das trevas. Dominando o quê? A mentalidade das pessoas. O mundo está, irmãos, aceitando as coisas erradas como normal. O mundo está aceitando, por quê? Porque estão cegos no entendimento. Estão cegos na mentalidade. Como é que o diabo fez isso? Você leu comigo o texto lá na frente. Colocando fortalezas, colocando sofisma. Fortaleza é uma prisão mental na pessoa. E sofisma é um argumento. Sofisma é a pessoa começar a dizer, não, está certo sim isso aí. Eu concordo com essa forma de ser agora do mundo. É um sofisma na mente da pessoa. É um sofisma, um argumento das trevas, do império, que se estabeleceu na mentalidade da pessoa. A guerra que acontece no mundo, irmãos, é pela sua mente. É pela nossa mente. É pela nossa mente. A televisão, dia por dia, bombardeia você. Irmãos, saia da televisão, irmãos. Saia da novela. Saia desses jornais aí. Nenhum deles está mais prestando. Já prestaram um dia. Agora é tudo para deturpar a mentalidade das pessoas. Eu não assisto jornal. Eu não assisto televisão. Não assisto novela. Lá em casa nem televisão tem. Porque só tem coisa para deturpar a mentalidade das pessoas. Aí nós temos as redes sociais, o TikTok, o Reels e um monte de coisa por aí, irmãos. Que é o dia todo. O dia desse eu mostrei para minha esposa. Eu abri o TikTok. Irmãos, um bando de gente besta no TikTok. Só falando rosa e não sei o que. Vocês já viram esse negócio? Fazendo um monte de macaquice para ganhar dinheiro lá. Aí tem que fazer coisa de gente doido. Tem que virar bicho, tem que virar macaco, tem que virar um monte de coisa para ele poder ganhar dinheiro. A pessoa se mandar uma rosa, ele tem que mostrar de jeito de rosa. Se mandar um peixe, um leão, ele tem que fazer tudo igual o bicho. As pessoas ficam fazendo quem está assistindo, faz da pessoa igual a marionete. Eu quero que tu faça agora um jumento, ele vai rinchar. Desse jeito que está lá. E um monte de gente assistindo, irmãos. Você vai ver 10 mil pessoas assistindo, 30 mil pessoas assistindo. Só besteira. Tudo para deturpar a mente das pessoas.
Você tem que ter cuidado com o que você assiste, com o que você está ouvindo, com o que você está vendo, porque tudo isso quer atingir a nossa mentalidade. O Deus deste século está agindo, é o império das trevas. Ele coloca fortalezas. Irmãos, quando você vê uma pessoa com uma fortaleza na mente dela, irmão, só Deus para quebrar aquilo ali. Tem gente que a cabeça virou de um jeito, que você diz assim, fulano de tal não era desse jeito, não pensava assim. Tem uma cantora aí, irmãos, um bocado de cantor já evangélico, que se desviaram. Mas tem uma jovenzinha aí, o nome dela é Priscila Alcântara. A menina cantava tão bonito na igreja. Pois agora ela diz, não quero mais nem papo. Eu tenho uma nova versão. Eu estou numa nova versão. Ela está cheia de tatuagem no corpo dela todo. Irmão, você precisa ver a nojenteza do negócio. E cantando nas músicas agora, só música imoral, sensual. Uma menina que adorava o Senhor. A cabeça dela foi tomada por uma fortaleza, por um sofisma das trevas. Nós temos que ter cuidado, irmãos, e orar, pedindo ao Senhor o capacete da salvação, para proteger a nossa mente contra essas fortalezas, contra esses sofismas, contra toda ação maligna nas nossas mentes. Agora veja comigo como é que a Bíblia fala sobre o reino de Deus. Olha como é sobre a nossa mente. Olha como é sobre a mentalidade da gente que há uma batalha. Abra, por favor, Colossenses 3, verso 2. Colossenses 3, 2. Olha o que a Bíblia diz aqui. Pensai, diga pensai, nas coisas que são da onde? De cima, e não nas que são da... Olha que tremendo. Aqui também está o reino e aqui também está o império. Pensai nas coisas da onde? Isso aí é o quê? Diga reino. Pensar nas coisas da onde? Do reino, de cima. E não nas coisas que são da terra. Quais são as coisas da terra? Do império. Quando eu estou pensando nas coisas de cima, é na causa do reino. Quando a minha cabeça só está nas coisas da terra, é o império que está governando a minha mentalidade. Agora vamos para o capítulo de número 4 de Filipenses. Volte um pouquinho, volte. Você está em Colossenses, volta para Filipenses 4, versículo 8. O que diz aí a palavra de Deus? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. No que é que você tem que pensar? No que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, no que tem virtude, no que tem louvor. De onde são essas coisas aqui? Do reino, irmãos. Não tem como ser do império. A verdade é do império? Não, o que é do império? A mentira. A honestidade é do império? Não, irmão, do império é a desonestidade. A honestidade é do reino. A justiça, ser justo, é de onde? Do reino. O império é ser injusto. De onde é ser puro?
puro é do reino, irmãos. Do império é a impureza. De onde é as coisas amáveis? Do reino. Do império é o ódio. Então veja que, como a Bíblia fala, pensai nessas coisas. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios 2, 16. Olha o que a palavra de Deus diz aqui para nós. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, diga nós, temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Diga, eu não tenho a mente do império. Diga, eu tenho a mente de Cristo. É a mente do reino. Então, irmãos, cuidado com os teus pensamentos. Cuidado com os pensamentos. Quando você percebe que algo de valor em você está sendo arrancado. Quando você, por exemplo, alguém diz assim, a pessoa que era honesta, aí ouve alguém falar assim, rapaz, todo mundo é desonesto, tu também tem que ser. Aí a pessoa começa a aceitar esse tipo de pensamento, é o império das trevas mudando a mentalidade dela. Irmãos, pode o mundo todinho ser desonesto, você não pode ser, porque você é luz, você é do reino. Pode alguém dizer, não, todo mundo conta mentira, você diz, todo mundo não, porque eu sou do reino, e do reino é a verdade. Não, todo mundo enrola um pouquinho, você diz, todo mundo que é do império. Quem é do reino não faz essas coisas. Não, todo mundo, você já viu alguém falando isso? Todo mundo, a pessoa coloca todo mundo faz isso. Você diga assim, opa, todo mundo que o império está governando. Eu não sou do império. Eu fui arrancado de lá, eu sou do reino, e no reino não tem espaço para essas coisas. Nós precisamos nos posicionar, irmãos, de que lado você está. Ou eu estou no reino, ou eu estou no império. Irmãos, você já foi arrancado do império. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu e você estamos no reino, então a nossa mentalidade tem que ser do reino. Nós estamos no reino, nós não lutamos por coisas, nós lutamos por causas. O nosso coração não está nas coisas da terra, o nosso coração está nas coisas do céu. Isso é o reino de Deus. Assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Isso é o reino. É eu trazer para a minha vida o que é do céu. Eu sou do reino. Eu não sou mais do império. Amém? Vigie a sua mentalidade. Qualquer fortaleza, qualquer sofisma tem que cair por terra e ser quebrado da tua mente para você viver a mentalidade, a mente do reino de Deus, a mente de Cristo. Amém? Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus.